Eterno Deus e Pai, usa o teu filho como sempre tens usado, que nesta manhã a tua glória seja derramada sobre a vida desta noiva, desta igreja amada. Já podemos dizer que o Senhor se faz presente, e eu creio que nesta manhã Deus está renovando as forças, Deus está curando, Deus está sarando a alma. Eu rogo a tua bênção em nome de Jesus, amém. Aleluia, obrigado pastor Gemiro, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus. Todos que trouxeram a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o verso também de número 26. Enquanto você manuseia o livro, a palavra de Deus, eu quero externar minha gratidão a Deus, poder retornar à cidade de Uruguaiana, esta abençoada cidade, este povo tão querido, humilde, zeloso, cheio do Espírito Santo e que vai morar no céu. Agradeço o carinho de sempre do pastor Leandro, a irmã Ana, sua família. Eles estão muito mais felizes hoje que tem um bebê aí, né? Um netinho. Eu vi a Tássia aqui, bênção, Christian, né? Deus abençoe essa família que a gente conhece há muitos anos. Eu preguei aqui, Uruguaiana, a primeira vez, 2015, né? Acho que foi. Mas aqui foi primeiro Fronteira, 2015. Mas conheci o pastor Agemiro, que eu menciono aqui com muito carinho, quero saudá-lo, irmão Juraci. Em Parobé, né, quando ele estava pastoreando a igreja ali, por muitas vezes me levou ali. Eu era um menino bem jovem, né, meio impetuoso assim, meio Raulzinho assim, mas Deus fez uma coisa boa na minha vida, né? E é assim, quando a gente apoia alguém, né, o Espírito Santo trabalha. Então, obrigado, pastor Agemiro, pelo seu carinho, essa família. Aos demais pastores, obreiro, pastor João, né, na pessoa dele, quero externar todos os pastores. Vivemos 2 dias ali na Vila Júlia, marcado pela glória de Deus, né? Agradecer o Nemoel também, que esteve ali, o Joabe. Sem mais delongas, irmãos, eu quero ler um texto esta manhã, meditar com os irmãos. É um culto de ceia, e eu quero ser bem objetivo. Mateus capítulo 26 e o verso de número 36. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, de novo, orou e disse: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: todos nós, diga para ele, todos nós, assim como a nossa matriz, Jesus Cristo, vamos passar pelas fases do Getsemane. Amém? Oramos mais uma vez. Pai, te louvamos, porque mais uma vez a Bíblia foi aberta, e aqui nós queremos com muita propriedade pedir que a porta da palavra nos esteja aberta esta manhã. Fale conosco, renova-nos, Senhor, dá-nos uma ceia marcada pela tua presença, que toda ação do inimigo, todo desânimo, toda fadiga, dê lugar ao renovo espiritual esta manhã, para a glória do Senhor. Amém. Tome o seu assento. Eu quero chamar a sua atenção para o texto que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã de ceia, e dissertar aqui um pouquinho, falar sobre as fases do Getsemane na vida cristã. As fases do Getsemane na vida cristã. Esse texto, irmãos, ele é por demais conhecido dos senhores, e ele expressa muito bem os momentos que antecederam a crucificação. A Bíblia narra neste capítulo 26, e aqui nesses 10 versículos, Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane. É interessante quando nós vemos a história de Jesus e a história também dos seus discípulos, dos seus companheiros. Se nós analisarmos aqui psicologicamente a história de Cristo, nós vamos ver que Jesus sempre esteve sozinho. Jesus sempre viveu sozinho. Jesus demonstrou entre eles e os seus discípulos que você não pode contar com ninguém, ou com quase ninguém na vida, porque as pessoas sempre vão te abandonar. Essa é uma realidade, porque quando a gente começa a estudar a capacidade, a mentalidade dos discípulos, nós vamos ver que esses homens, irmãos, eram as pessoas mais complicadas da história. Esses discípulos de Jesus, eles eram as piores criaturas, talvez, que Jesus escolheu para andar com ele. Que interessante isso, não é? Eu estava lendo toda aquela coleção de Augusto Cury, que ele trata sobre Jesus, o mestre do amor, o mestre, né? Ele é a série dos mestres ali, e ele analisa, escute bem, a mentalidade dos discípulos. E na avaliação desse psiquiatra, psicólogo, Augusto Cury, analisando, fazendo uma análise da mentalidade dos discípulos, o único discípulo daqueles 12 que tinha condições de ser discípulo hoje, que seria aprovado hoje em qualquer empresa, em qualquer ministério, né? em qualquer quadro de obreiros, seria Judas. Judas era o único, por causa da sua capacidade, por causa da sua intelectualidade, por causa da sua sabedoria. Irmãos, se eu fosse citar para vocês aqui tudo que os discípulos fizeram e deixaram de fazer, a gente vê Jesus exortando eles publicamente, chamando eles de geração incrédula, né? Dizendo, vocês, olha, até quando eu vou suportar vocês? Por que Jesus, ele abre isso e ele expressa
essa dificuldade de lidar com os discípulos, porque há uma grande dificuldade na história humana, e começou lá no Jardim do Éden, de relacionamentos. Relacionamentos, é verdade. E é interessante porque por muitas vezes Jesus, vocês conhecem a Bíblia, Jesus não brigou com os discípulos, mas Jesus teve que confrontá-los. Aqui, meus irmãos, Jesus está no último momento. Jesus está, vamos dizer assim, nos últimos momentos, das últimas horas da sua vida. E é nessa hora que ele talvez pensava, pastor Agemiro, pastor Leandro, Jesus pensava, eu vou poder contar com meus discípulos agora. Veja que Jesus, ele vai subir no monte, ele já conhece a turma. Então a Bíblia diz que quando ele vai subir, ele disse para eles, para a maioria, ele disse para 9, ele disse assim, vocês fiquem aqui no pé do monte, que agora eu, não é? Eu, João e os filhos de Zebedeu, me ajuda aí, Pedro, Tiago e João, nós três, veja bem, nós vamos subir. Veja que ele deixa a maioria no pé do monte e ele chama Pedro, Tiago e João para subir com ele. É interessante isso aqui, porque ele não leva todos os discípulos para o mesmo nível, para o mesmo estágio, para a mesma aproximação. Por que, pastor Leandro? Se você me perguntasse essa manhã o que difere uma pessoa da outra diante de Deus, o que difere uma pessoa da outra diante de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que diferencia uma pessoa da outra diante de Deus? Eu respondo, aproximação. Aproximação. Tem gente que se aproxima mais dele, está mais perto dele, anda na presença dele, adora ele, ora com ele, fala com ele, todas as manhãs, todos os dias. Irmão, a diferença da espiritualidade, da vida cristã, está em quem se aproxima mais de Jesus. E esta manhã eu te faço uma pergunta: como é que está a tua aproximação? Como é que está a tua aproximação? Será que tu te aproxima só no dia de culto, só no dia da ceia? Será que tu é daqueles que quando termina o culto, vai para casa, pensa que o Espírito Santo fica aqui, sentado nos bancos? Não, irmão, a aproximação com Ele, a comunhão com Ele é o que nos fortalece e nos faz viver. Agora Jesus leva Pedro, Tiago e João com Ele. Jesus vai orar. Ele está orando, você conhece a história. O Getsêmani não é apenas um jardim onde Jesus orou antes da cruz, é um lugar de dor, é um lugar de decisão, é um lugar de solidão. E todo cristão, em algum momento da sua vida, ele vai passar ou passará por sua própria experiência do Getsêmani. Ninguém vai escapar do Getsêmani. E a questão esta manhã que eu quero trazer é essa: como atravessar, irmãos, esse momento sem sucumbir? Como passar pelo Getsêmani da vida sem sucumbir, sem desanimar, sem morrer ali, não é sem destruir o nosso emocional. Porque quando a gente olha para Jesus, a Bíblia diz no verso 27 assim, então Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. E esta é a primeira fase da vida no Getsêmani. A primeira fase que o cristão passa no Getsêmani, quando a vida pesa demais. Quando a vida pesa. Quando a responsabilidade pesa. Irmão, eu sinto às vezes que estou sendo pressionado pela vida, pressionado pela família, pressionado pelas responsabilidades, porque a vida pesa. Pesa ou não pesa, irmão? Pesa ou não pesa? Por que essa geração nova hoje, que estão casando, que estão constituindo família, estão tendo dificuldade às vezes, não querem ficar casado? Casa hoje, separa amanhã, sabe por quê? Porque a vida pesa, a vida é pesada,
A vida não é para qualquer um. A vida é para quem sabe viver, quem quer viver e quem quer viver na presença de Deus. Aleluia. Eu quero profetizar esta manhã que Deus vai aliviar o teu jugo e a tua carga, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. Então, pastor Leandro, quando é que começa o Getsemane da minha vida? Quando eu sou esmagado, irmão, pela realidade da vida. A vida não é um sonho. A vida não é, irmãos, uma utopia. Olhe para mim essa manhã, eu quero pregar uma mensagem essa manhã com pregos bem cravados, e ainda, se possível, eu quero virar a tábua e entortar os pregos essa manhã, para você ficar com essa palavra. Porque está vindo uma geração aí fraca, uma geração, que não aguenta nada, que não aguenta não aguenta uma cara feia, não aguenta sei lá, às vezes tu não olha para a pessoa já quer morrer. Irmão, a vida é pesada. A vida é difícil. A vida de crente é pisar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Mas Deus vai te renovar esta manhã. Oh, aleluia. Então a primeira fase do Getsemane, diga comigo, é a fase da angústia. Diga angústia. É quando nós percebemos que há dores que ninguém pode carregar por nós. Irmão, tem dor que ninguém vai carregar por ti. Não adianta tu ficar brabo. Não adianta eu querer ficar brabo. As dores são tuas. E tem gente que resiste, você vai entender hoje. Não, tem coisas que não dá para carregar, ninguém pode carregar por nós. É o Leandro Ângelo, é você. Porque pregar no púlpito é fácil, falar para os outros é fácil. Eu quero ver você chegar na frente do espelho, olhar para ti e dizer: aqui, Leandro, está na hora, de tu tomar tuas dores. Está na hora, João, está na hora, Maria. Ei, irmão, a maior autoridade de Deus sobre a minha vida é para mim mesmo, não é para os outros. Eu sinto a presença de Deus. Tinha uma irmã na igreja que eu dirigia em Porto Alegre, que ela sonhava com todo mundo. Glória a Deus, irmã sonhadora. E um dia ela veio falar para mim que tinha sonhado comigo, um sonho sem pé nem cabeça, pastor Agemir, pastor Leandro. E eu disse para ela, olhando pela Bíblia, eu disse: irmã, todo sonho na Bíblia não era com os outros, era com a própria pessoa que sonhou. Eu sonhei com uma casa desarrumada, uma casa suja, não sei o que sonhou comigo. Um dia eu fui visitar a casa dela, fiquei com os cabelos em pé. Eu acho que ela sonhou comigo, eu estava na casa dela, eu era o pastor da igreja, certo, mas dando autoridade para ela limpar a casa. Tem que aguentar tuas dores. Diga para quem está do seu lado: a dor é tua, meu irmão. A dor é tua, a gente quer transferir às vezes para os outros. É claro que a igreja ora, que o pastor ora, que nós oramos, que o Espírito nos renova, mas a dor é minha. Então a primeira fase do Getsemane da vida cristã, irmão, é a angústia. A alma fica batida, O coração se aperta, a solidão se torna real. Quem é que não vive solidão? Não, quem é que não vive aqueles momentos? Eu vou te provar aqui que Jesus viveu solidão. Eu acho engraçado, irmãos, que a maioria não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dos crentes que seguem a Jesus querem ser diferente dele. Não quer viver nada que ele viveu, não quer sofrer nada que ele sofreu, não quer passar por nada que ele passou. Ele avisou: no mundo tereis aflições. E essa fase da angústia, irmão, só tem duas escolhas: ou a gente se desespera,
ou a gente se rende a Deus. Ou tu te desespera, ou tu te rende a Deus. O que tu prefere? Irmãos, essa fase da angústia não é fácil, viu? Uma vez eu lembro quando eu assumi o primeiro departamento grande assim da minha vida, a Juventude de Porto Alegre. Era grande, irmão. Eram 6.000 jovens, mais ou menos. O retiro para 1.200 jovens. Nós lavava prato e talher, e coisa de lava-jato, assim, botava tudo na grama, os pratos. Era 1.000 e poucos pratos. Até um dia que eu estava pensando, Deus me deu uma ideia. Faz um kit sobrevivência para a gurizada. Entrega um prato de acrílico, uma caneca de acrílico, e manda eles trazer os talheres de casa, e espalham as 5, 6 pias no acampamento, e a gurizada que se vire. E quem perdeu o prato ainda tem que pagar R$20. Mas eu me lembro quando eu assumi aquele trabalho, irmão, pesou. Porque é pesado, a vida é pesada, o chamado é pesado. Talvez essa pregação do pastor Leandro hoje será diferente. Não é para muito glória a Deus, mas é para pensar. Aleluia. Ninguém tem culpa, irmão, das minhas dores, muitas vezes. Ninguém tem culpa, muitas vezes, irmãos, dos meus traumas. Não, porque a gente vem, às vezes, carregado de coisas. Mas uma promessa eu te faço essa manhã: o Espírito de Deus vai arrancar essa angústia hoje. Urai que fracei. Levante a sua mão direita, porque eu recebo uma palavra de autoridade aqui. Deus vai arrancar essa angústia que você está vivendo, esse momento de dificuldade, de dúvida. Ei, foi Deus que chamou você, foi Deus que te disse, foi Ele que te escolheu. A fase é difícil, é angustiante, mas essa manhã tem renovo de Deus aqui, tem renovo na casa, tem renovo no teu interior, tem. Se você é pentecostal e está passando pela fase da angústia, levante a tua mão e diga: Jesus também passou e eu vou vencer. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A fase da angústia é quando a vida pesa. Mas tem mais, tem a segunda fase. A fase da luta. Diga assim: a fase da luta. Sabe quando tu esperneia para querer sair dessa situação que tu está? E tu esperneia. Eu me lembro quando a minha guriazinha, a minha filha pequena, a primeira filha, começou a caminhar, irmão. E aí às vezes eu botava ela naquele chiqueirinho, que se chama chiqueirinho, né? Mas a guria esperneava. E ela queria pular aquele negócio. E ela tinha um cabeção desse tamanho. E às vezes ela botava a cabecinha assim para fora, e a cabeça da criança pesa, né? E parece que a cabeça puxava ela, no chão. Era uma casinha de madeira. Ela queria sair dali. Tem crente que é assim, ele tá numa posição, ele não para em emprego nenhum, porque ele não aguenta nada. Tu pega a carteira dele, é 3 meses em cada emprego. Não, eu vou ficar até o 6º mês para pegar o seguro. Ele não aguenta nada. Não aguenta um problema do filho, não aguenta um casamento difícil, sabe? Ele é a fase da luta, ele quer escapar. A fase do ministério: eu nem queria, eu estou aqui. Para, rapaz, tu queria sim. Foi Deus que te colocou, e não é nem porque tu queria, não é tu que escolhe, é Deus que coloca, é Deus que chama. Mas essa fase do Getsemane é a fase da luta. Irmão, veja, Jesus, olha aqui, ó, Jesus está orando, angustiando-se. Seu suor tornou-se em gotas de sangue. Redobre a tua atenção. Aí ele volta lá. Os discípulos estão dormindo. Pô, gente, eu estou para morrer amanhã e vocês estão dormindo. Jesus volta, olha, leia o texto depois. Ele volta para a oração. Veja, a oração de Jesus, verso 39 do capítulo 26. O que diz aí? Meu Pai, se possível, passa de mim
este cálice. O que Jesus está querendo aqui, igreja de Uruguaiana? Jesus está querendo fugir. O próprio Cristo está procurando uma alternativa. Jesus está querendo fugir. Ele está dizendo: Pai, afasta de mim o cálice, me tira dessa. Eu não preciso beber esse negócio, me tira. Ele ora, irmãos, olha aqui, ó, a primeira vez para passar o cálice. Ele volta, a Bíblia diz que os discípulos estão dormindo. Jesus volta para a oração e ora de novo: Pai, segunda vez, afasta de mim o cálice. Ele volta, segunda vez, eles estão dormindo. Ele volta de novo e ora de novo. Leia o texto, interprete o texto. Ele diz: Pai, ele fala a mesma oração, terceira vez: afasta de mim este cálice. Mas tem o final da oração, alô, escute, ele diz: todavia, seja feita. Eu não me importo se você me chamar essa manhã do pregador do contra, mas eu sou profeta de Deus para a vida de alguém aqui, e o Espírito de Deus está dizendo: tu vai ter que beber esse cálice. E esse não é o cálice de Davi, o cálice da unção de Davi, que ficava embaixo da barba, que Davi disse: unja a minha cabeça, o óleo vai escorrer, o meu cálice transborda. Não, o cálice esta manhã que o Espírito Santo está falando é o cálice da amargura. Oh, sabe por quê, meus irmãos? Porque no Getsemane a gente luta contra nós mesmos, pastor Leandro. Nós queremos fugir, obreiros. Nós queremos negociar com Deus. É assim ou não é? Aleluia, encontrar uma saída mais fácil. Eu preguei na Vila Júlia, quando Paulo e Silas estavam vivendo um momento crítico, cruel, que não poderia aplicar aqui como um Getsemane. Paulo e Silas com as costas cortadas, diga assim, costas cortadas. E começaram a adorar a Deus. Porque a adoração a Deus, independente do que tu está passando, se transforma em manifestação poderosa de Deus. Eles adoravam a Deus, olha aqui, ó, e as paredes do cárcere, caíram. Quando as paredes caíram, Silas, que era o mais novo, talvez que andava com Paulo, até sabe, ele disse: o que eu fiz da minha vida, acompanhar um velho desse? Silas, quando caiu as paredes, eu creio que ele foi o primeiro a dizer: Paulo, caiu tudo, mano. É Deus. Vamos largar fora, como diz, eu sou de Porto Alegre, diz o português: vamos vazar, meu. Vamos largar fora, olha aí, caiu tudo, caiu, é libertação. O carcereiro já ia se matar, porque você sabe a história, se foge um preso, ele paga com a vida. Quando o carcereiro vai se matar, Paulo junta todo mundo assim, ó. E Silas diz: o que está fazendo? Vou fugir. Paulo diz: ninguém vai fugir, porque o propósito aqui é maior. O propósito não tem a ver comigo, eu não vou ser egoísta. Deus quer salvar a gente aqui. Tem muita gente egoísta, tem muito obreiro egoísta, e eu vou te dizer: o negócio não é só contigo, não é só contigo. Deus quer fazer coisas maiores através da minha e da tua vida. Aleluia, não fuja. Não fuja, diz o Espírito Santo esta manhã. Eu estou fugindo, pastor, eu não quero mais. O Getsemane me pegou. O Espírito Santo está te dizendo: não fuja. Porque quando o carcereiro se converte, eu acho que Paulo bate em Silas assim, ó. E aí, meu, ó. Estava chorando, aí estava doendo. Olha aí, rapaz, se converteu e a casa toda. E ainda virou pastor da igreja de Bereia. Ei, tu está enxergando só você, só o momento, só o Getsemane. Deus está dizendo essa manhã: levanta a tua cabeça, porque a angústia vai passar, a luta vai passar. O Getsemane é temporário, não é para sempre. Oh, eu estou recebendo esta palavra esta manhã aqui.
Porque no Getsemane a gente luta contra nós mesmos, irmão. É verdade ou não é? A gente quer fugir. O cálice amargo da vontade de Deus às vezes assusta. Tem crente que acha que Deus só dá melzinho para nós. Deus só dá água mineral. Não, mas se Deus botou um cálice amargo para o próprio filho, sabe aquelas lutas que tu passa, tu diz, não era. Por que eu estou passando por isso? Bebe, irmão. Sabe quem mais sofre na obra de Deus, quem mais sofre na vida cristã, é quem mais resiste. Resiste o chamado, resiste a vontade de Deus. Irmão, vou te dar um conselho essa manhã, te rende. Ó, quer ver? Te rende, ó. Diga então, tá, Jesus, faz o que tu quer, me leva para onde tu quer. Ei, segue o modelo, segue o líder. Ele disse, eu quero sair dessa, mas todavia seja feita a tua vontade. Você tem coragem de levantar a mão aqui na nave, nas galerias? Você tem coragem de levantar a mão e dizer, faça a tua vontade na minha vida, Jesus. O Getsemane está difícil, mas eu vou profetizar essa manhã, vai passar, irmão, vai passar. Não há ressurreição sem cruz, não há glória sem sofrimento. Tu está passando pela prova hoje, mas tu vai dar glória a Deus amanhã. Oh, aleluia. Já estou indo para o final já. O segredo não está em evitar a dor, irmão. Não está em evitar a dor, mas confiar no Pai. Mesmo quando a gente não entende o processo. Pergunto para você, será que Jesus entendia o processo? O próprio Pai virando as costas, Ele verbalizando, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O segredo não está em evitar a dor. O Espírito Santo está falando esta manhã. Deus te trouxe aqui nesta ceia para falar contigo. Aleluia, essa luta vai passar. Esta prova vai passar. Glória a Deus. Agora, irmão, a terceira fase para nós indo para o final. Diga assim, a fase da angústia. Mais forte, a fase da angústia. A fase que eu luto. Agora diga assim, a fase da rendição. Quando você se entrega totalmente. Quantos aqui nesse auditório, nessa igreja linda, já se entregaram totalmente? Quem já se entregou totalmente? Sabe o que quer dizer rendido, algemado, preso? Você não tem mais voz, não tem mais opinião, você não vai para onde quer e não faz mais o que quer. Isso é rendido. E a gente canta, eu me rendo aos seus pés. Cadê o teclado? É tudo que eu... A gente canta ou não canta assim? Quem gosta de cantar assim? Eu me rendo. Tem uns que cantam, eu me rendo. Quem sabe o mês que vem eu vou render mesmo. Talvez amanhã eu me rendo. Irmão, a gente canta muita coisa que não pratica. Essa é a terceira fase, irmão. A fase de Jesus. Ele passou quando ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui a igreja já perde, desculpa não, Deus está me dando essa palavra. Aqui a gente já perde 70% dos membros. Aqui a gente perde uma turma aqui, irmão, na fase da rendição, porque tem gente que não se rende. Deus me chamou assim, eu aprendi assim, e vou morrer assim.
E desculpa eu te dizer, em algumas coisas tu pode até ir para o inferno assim também. Mas essa manhã o Espírito Santo está te dizendo: te rende. Te rende. Ah, tu é brabo, é? Ah, não adianta, no Getsemane não tem brabeza, porque ali Deus vai te moendo. Aquilo que tu achava que era teu não é, aquilo que tu tinha como direito não é, porque esse reino é dele, não é democracia, é teocracia. Ele está sentado no seu trono, e eu quero profetizar esta manhã: a igreja de Uruguaiana vai avançar nesta região, para a glória de Deus. Você quer me ajudar? Olhe para quem está ao seu lado, diga para ela, diga para ele: te renda, diga, te renda, diga, te rende, irmão, te rende, irmão, te rende. Tem gente que está armado aqui na igreja, ó, está armado, está trancado. Te renda em nome de Jesus. Abacandaraia, arabarra, suribicandaraia. Irmão, tem gente que vem armado para a igreja, não é com arma de fogo, nem arma branca. Mas tem gente que vem armado para a igreja, quer ficar assim na igreja. Deus está dizendo: te rende. Até a adoração flui quando tu te rende. É só tu olhar na igreja, tem gente que já se rendeu, está ali. Eu disse: adorarei, adorarei, está lá. E tem outro lado que não se está assim: adorarei, adorarei, adorarei. Deus está falando essa manhã: te rende. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim: a luta acaba. O teclado para encerrar. A luta acaba quando a entrega acontece. Irmão, a luta acaba quando a entrega acontece. Eu estou cheio de palavras de Deus aqui essa manhã. Oh, aleluia. Por quê, pastor Leandro? Não há paz verdadeira sem rendição. Não há. Pastor Agemiro, Jesus não saiu do Getsemane. Pedro, Jesus não saiu do Getsemane sem antes ele se render e decidir o que faria. Irmão, qualquer um entende, isso aqui é hermenêutica, é uma interpretação de texto. Jesus está no Getsemane, brigando com os demônios, sim, mas ele está lutando com Deus aqui. Mas ele só saiu dali quando ele decidiu: eu vou. Ele disse: seja feita a tua vontade. Ah, vai ser doloroso, vai. Eles vão me bater, eles vão me machucar, eles vão me pregar na cruz, o sangue vai derramar, eles vão me matar no madeiro, eu serei maldito, eu serei conhecido como escória. Mas lá no Getsemane ele decidiu. E quando você decide, se rende, a graça vem, a unção vem, a presença vem, o dinheiro vem, o emprego vem, a casa vem, o carro vem. Ei, se você se render esta manhã, Deus vai mudar a tua história esse ano. Tu não vai viver no mesmo jeito, na mesma casa, no mesmo lugar. Quem recebe esta palavra, só quem recebe essa palavra, levante a mão, como levantasse, hasteasse uma bandeira e adore ao Senhor por 30 segundos. Oh, aleluia. Ainda tem mais um pouquinho para ti aqui. O nosso Getsemane termina quando, pastor Leandro? Quando nós paramos de lutar contra Deus e nos entregamos ao seu propósito. Para de lutar com Ele. E tem crente bom para lutar com Deus, pastor Leandro. Senhores obreiros, tem crente que luta bem com Deus. E tem uns que quase prevalece. Olha Jacó.
Diga, Jacó lutou com Deus. Lutou ou não lutou, irmão? E a Bíblia diz que Jacó estava fazendo o que? Ele estava Irmão, Jacó está ganhando de Deus. Ele não ganhou, mas ele está ganhando do anjo. Ele está lutando na espada com o anjo no mesmo nível. Tem crente brigador, irmão. Tem crente tão briguento que ele briga até com Deus. Briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com a sogra, briga com o sogro, briga com o pastor, briga com o líder, briga com todo mundo, briga até com Deus. Vem Deus, vem. Jacó estava assim, brigava com todo mundo. Passou a perna no irmão. E aí quando apareceu um anjo, eu tenho certeza que Jacó pensou que aquele varão era um soldado de Esaú, ou o próprio Esaú, porque ele está no escuro aqui, a espada comendo, só faz isso. E a Bíblia diz que Jacó estava prevalecendo, até que o anjo tocou a juntura da coxa. Não espera, irmão, a coxa ser tocada aí. Aí você sabe a história, Jacó caminhava reto, mas era torto no caráter, torto na moral, brigador. Entrou no Val de Jaboque caminhando reto, mas era torto. O dia que Deus tocou na juntura, ele saiu agora diferente, caminhando torto, mas era reto, não brigava mais. Aleluia, aleluia. Tem gente que fica doente e depois diz assim: eu aprendi agora. Agora eu aprendi, agora eu sei. Não espere, não espere a espada pegar. Não espere, não brigue com ele, te renda, diga: está aqui Jesus, está aqui Jeová, ó, me algema hoje nessa ceia, me algema nessa ceia, porque eu quero ser teu escravo, eu quero te servir até a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Dai glória, 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 aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. E eu encerro agora que o pastor Leandro me deu uns minutos aqui, eu já estou quase lá. A última fase do Getsemane, irmão. Vamos relembrar, diga comigo: angústia, luta, rendição. A última fase agora. Essa é boa. Quando nós nos levantamos para cumprir a nossa missão. Passou pelo Getsemane. Só Deus sabe o que tu tem passado. Estou mais uma vez aqui, vim falar contigo, apenas olhar para você, teu rosto sofrido. Jesus te conhece, Jesus te conhece. Estenda a mão assim, irmão, palma da mão para cima, assim, ó. Assim você dá, assim você recebe. Põe a mãozinha assim, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus no verso 46, eu vou encerrar, ele disse: é chegada a hora, é chegada a hora, levantai-vos e vamos. O Senhor está te dizendo: é chegada a hora. É chegado a hora lá no bairro, lá na tua casa. É chegado a hora para a igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. É chegado a hora, o Espírito de Deus está falando esta manhã. Tu já passou pela angústia, sim. Tu já lutou com Deus, sim. Tu já te rendeu. E agora Deus está dizendo: eu vou te levantar. Eu vou. Não é ninguém, é eu que vou te levantar. Eu vou usar homens, eu vou te surpreender. Quem recebe isso, irmão, adore ao Senhor. Adore, diga: eu recebo, diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Não, pastor Leandro, não é. O Getsemane não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem. Oh, depois da angústia, da luta, da rendição, vem a coragem para enfrentar o que está por vir. Quem quer essa coragem essa manhã para enfrentar o que está por vir?
Você quer essa coragem para enfrentar o que está por vir? Já estou encerrando. Irmão, Jesus saiu do Getsemane pronto para a cruz. Parece que eu vejo Jesus assim, ó. Se fosse um soldado, Jesus dizendo para o Pai, a mão direita, ó. Jesus dizendo, estou pronto, Pai. Você está entendendo a diferença de homens usados, mulheres usadas, crentes cheios do Espírito Santo? Eles passaram pelo Getsemane. Aleluia. Lembrei de um filme que vi, agora não tem nada a ver com Bíblia, mas eu vou usar a ilustração de um filme que eu assisti, antigo, chamado Troia. Quando Aquiles, o grande guerreiro, coloca a sua armadura para sair para uma batalha, enfrentando um gigante enorme, tipo Davi. Mas a alegoria é interessante. Tem um menino alcançando para ele as peças da armadura, a espada. E o menino diz para ele, Aquiles, você vai lutar contra esse gigante? Aquiles, sim, vou lutar. E o menino diz, eu nunca lutaria, eu jamais enfrentaria esse gigante. Aí Aquiles responde, por isso que tu nunca vai ser Aquiles. Por isso que tu nunca vai sair daí. Quanta gente, irmão, que morreu no Getsemane, que desistiu no Getsemane. Quanta gente que não aguentou o peso. Mas esta manhã o pastor Leandro vai me dar autorização, eu creio, para nós orar no final. E nós vamos orar por uma geração que está lá fora, que não aguentou o Getsemane, que não entendeu que era Deus trabalhando, achou que era qualquer outra coisa. Esta manhã, quando você orar, você vai lembrar de alguém que não aguentou o Getsemane, e você vai dizer, Deus, traz de volta, porque o Getsemane de Jesus foi para a cruz. O nosso Getsemane é para a glória, para as conquistas, para a vitória, para uma vida de maturidade espiritual. Aceite esta manhã. Oh, glória a Deus, Jesus saiu dali pronto para a cruz. E eu te digo, irmão, Getsemane não nos destrói, ele nos prepara para viver o propósito de Deus. Se você está no seu Getsemane, agora vocês vão se surpreender, eu estou no Getsemane. Eu estou no Getsemane. Eu estou. Mas como assim, pastor? Eu estou no processo. Eu creio que Deus tem coisas maiores para mim. E não é cargos, não é igrejas maiores, não. Eu creio que Deus tem mais maturidade para mim. Eu botei um obreiro numa congregação, pastor Leandro, num lugarzinho chamado Monte Alverne. É uma colônia alemã, só tem alemão. Eu me dei bem um pouco lá em Santa Cruz, porque eles pensam que eu sou alemão. E eu descobri agora que eu sou alemão. Eu não era, eu não sabia. Eu fui ver agora, minha filha buscou as nossas raízes. Inclusive estou encaminhando até um passaporte agora europeu. Olha aí, mas eu vou. Daqui a pouco eu estou falando, elas escute, elas brau. É a única coisa que eu sei falar. E eu coloquei um obreiro numa congregação, escute, irmão. E ele ficou lá 1 ano, 2 anos. E a congregação está do mesmo tamanho. Batizou, mas as pessoas se batizam, alguns vão embora, é um lugar que tem emprego, tal. Batizou, as pessoas não... Teve um crescimento pequenininho a igreja, pequeno. E sabe o que eu disse? Eu disse, eu não coloco obreiro só para a igreja crescer. Eu coloco obreiro para o obreiro crescer. Às vezes você está na frente de um trabalho, num desafio que talvez não está crescendo ainda como você gostaria, mas você está crescendo. Você está crescendo. Você está crescendo, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está fazendo história em você ali, e Deus está te fortalecendo, está te dando experiência. Ei, não menospreze as pequenas coisas. Esta manhã o Espírito de Deus está falando com alguém aqui, eu não sei, mas Ele te conhece. Oh, aleluia. E agora é o fim, irmão. Meu Deus, eu quero encerrar aqui. Se você está no seu Getsemane,
saiba que não é a fase final. Tem um propósito maior aí. Você tem coragem de dizer para alguém aí que está no teu lado assim, ó, diga assim: não é o teu final. Diga: não é o final. Mas pastor Leandro, eu já estava até pedindo as contas. Diga, me ajude. Diga: não é o teu final. Diga: tem um propósito maior. A dor não é o fim, a cruz não é o fim. O Getsemane antecede a ressurreição, irmãos. Renda-se a Deus. Levante esta manhã e siga o caminho que Ele preparou para ti, para o teu ministério, para a tua família. Fica de pé, fica de pé. Pastor Leandro, o que quer dizer Getsemane? Lugar do azeite. Acredita-se que ali havia uma prensa de azeite. Olhe para mim. Olha o que Deus faz com a gente, irmão. Olha para minha mão. Ó. Deus nos moe no Getsemane. Talvez numa próxima, se me convidarem, já estou me oferecendo, né? Que mania que eu tenho. Talvez numa próxima eu vou falar sobre essa prensa lá do Getsemane. Sobre as 3 prensas. A primeira prensa, irmão, que era a pedra mais pesada, saía um tipo de azeite, era o mais puro e fino, o mais caro, né? É uma prensa mais leve, melhor. Depois se colocava uma pedra mais pesada, saía um segundo tipo de azeite. Depois colocava uma terceira pedra, aí saía até farelo de caroço da azeitona. Pastor Leandro, eu acho que eu estou nessa aí. Não estou nem com muito azeite, eu estou só em farelo de caroço. Deixa essa para a próxima. Tem unção de Deus na tua vida. Tem unção de Deus na tua casa. Eu gostaria, irmão, de orar com vocês esta manhã. Pastor Leandro, pastor Agemiro, igreja uruguaiana, que graça de Deus aqui. Que presença. Podemos dar as mãos para fazer a oração? Não vou fazer convite. Eu quero que você dê a mão para a pessoa. Em 2 minutos eu vou orar. Aleluia. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Foi no Getsemane, sim, que meu Jesus chorou. Aleluia. Ele estava sozinho. Haverá momentos que tu estarás sozinho, mesmo rodeada de pessoas. Mesmo rodeado de pessoas, você vai contar nos dedos, não tem um amigo, mas o Espírito de Deus está te vendo esta manhã. Irmãos, está para chegar sobre tua vida agora uma descarga do céu de renovo, de graça. Tu não vai morrer nesse Getsemane, não. Tu vai passar pela cruz, mas tu vai ressuscitar na alma, no espírito. Tu vai passar pelo aperto, mas o Senhor não te abandona. Não te abandona. Não te abandona. Segure a mão do teu irmão. Levante a mão dele com a tua esta manhã. Abra a tua boca agora e clame. Clame pela casa, clame pelo marido, pelos filhos, pela esposa. Clame pelo ministério, clame por Uruguaiana. Vai voltar muita gente. Vai, olha aí, já começou a encher, já começou a te encher. Querido Deus e Pai, na tua presença esta manhã, eu concluo esta mensagem, debaixo da tua graça, escondido na cruz, debaixo do teu sangue, eu profetizo sobre os céus de Uruguaiana, sobre esta cidade, que aonde, Senhor, o espiritismo está querendo crescer, e outras religiões, mas essa igreja tem a chave, a Assembleia de Deus tem a chave, os obreiros têm a chave, o pastor tem a chave, as mulheres têm a chave, a juventude tem a chave, que abre o trono da graça.
Enche ela agora, enche ele agora. Ele vai sair, ele vai passar pelo Getsemane, ela vai passar pelo Getsemane. Renova, vem aí a primeira unção, o azeite puro do céu. Receba, receba. Dá um abraço na tua irmã aí, dá um abraço no teu irmão. Diga para ele, se renda, diga para ele, se renda, se renda que a misericórdia vai te abraçar, se renda que a graça vai te alcançar. Renda-se, 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 renda-se. Formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia, aleluia. Mais um minuto, mais um minuto só, mais um minuto de adoração. Show na alegria e na felicidade, ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero